Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a cada um de vocês. Eu estou aqui sob luzes fortes. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isto aqui. Vamos ver. Acho que assim melhora. Deixa eu passar para cá. Muito bem, muito boa noite a todos vocês que estão por aqui chegando e aqueles que vão chegar. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. E antes de nós iniciarmos a nossa live, que hoje tem uma temática muito importante, a temática da legítima defesa versus justiça com as próprias mãos, eu desejo muito que vocês prestem muita atenção nessa temática, porque é uma temática muito importante, extremamente controversa. Não são poucas as pessoas que confundem, de fato, a legítima defesa com a chamada justiça com as próprias mãos. Então, antes de nós iniciarmos esta live, vamos fazer uma oração. Vamos nos colocar na presença de Deus, porque o tema que nós vamos tratar, que é a legítima defesa e a justiça com as próprias mãos, são muito sérios e requer que a gente preste muita atenção. Você que vai estar aqui conosco, eu te peço que de fato você preste muita atenção. Fique atento. A temática é séria. Gostaria muito que você não colocasse... Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Você, o Luciano, sejam bem-vindos. Gostaria muito que você não colocasse diante dos seus ouvidos as suas próprias concepções. Escute, ouça, preste atenção, pense bastante sobre aquilo que você vai ouvir e depois então nós vamos trocar algumas ideias, assim que possível, naturalmente, de maneira especial através dos possíveis comentários de vocês. Vamos rezar antes, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e amado Deus, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te pedir as luzes do Teu Divino Espírito Santo. Eu, de maneira especial, quero pedir que o Teu Divino Espírito Santo, ele recaia sobre mim e ele me conceda falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, refletir aquilo que o Senhor quer que seja refletido. Que a minha boca, Senhor, não transpareça através dos meus lábios as palavras que não saem dos Teus pensamentos. Antes de tudo, o Senhor nos conceda a graça real e verdadeira de sermos uma testemunha da vossa presença. Muito obrigado ao Dom Rodrigo, lá dos Estados Unidos, que está presente aqui, o Padre Luiz Ângelo Fatim, lá de Mato Grosso do Sul. Senhor Jesus, então acolhe os nossos pensamentos, é o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados e minhas amadas, prestem bastante atenção, porque a temática realmente é muito séria. Legítima defesa versus justiça com as próprias mãos. Queridos, o catecismo católico, e aqui eu vou me utilizar do catecismo católico romano, assim como eu vou me utilizar também da Sagrada Escritura, para tratar desses temas de maneira especial. Mas antes vamos fazer uma reflexão geral, antes de entrarmos no tema específico, vamos fazer uma reflexão geral. Mas me permitam um pouquinho antes dizer o seguinte: hoje eu tive a graça, a alegria, a felicidade de, junto com o Padre Marcos Zanco, aqui da Paróquia Sagrada Família, da Igreja Católica Romana, tive a alegria de fazer a visita à Fazenda da Esperança, que fica no município de Macaé. Fomos acolhidos com muito amor pelo Rodrigo e pela Marina, que são os coordenadores da Fazenda Esperança de Macaé. Eu fiquei lá em torno de 2 para 3 horas. Esse dia foi um dia muito pesado. E que lugar abençoado, que lugar que me fez revigorar meus pensamentos, minhas ideias, poder entender que existem algumas mediocridades no mundo que a gente de fato não deve dar importância, que as pequenezes do mundo não constroem a nossa vida futura, que, como eu costumo dizer, que os nossos cabelos brancos não sejam necessariamente pela velhice, mas talvez por charme. E eu quero agradecer muito ao Rodrigo e à Marina e ao Padre Zanco, que foi aquele que me permitiu estar lá, porque eu fui junto com ele.
esses momentos. A Fazenda da Esperança, todo mundo sabe que eles tratam de pessoas dependentes das drogas, de pessoas dependentes do alcoolismo, enfim, dependentes de vários vícios. A Fazenda da Esperança, ela depende de ajuda e colaboração das pessoas. Então, já de início, eu quero pedir muito àqueles que estão nos assistindo aqui, àqueles que possam ajudar. Quem não puder ajudar materialmente no sentido daquilo que eu vou pedir, e se quiser ajudar financeiramente, eu garanto que eu vou utilizar a sua doação, o seu valor, que você talvez possa depositar aí num Pix, para fazer a compra daquilo que eles me pediram. Eu solicitei a eles o que nós poderíamos ajudar como comunidade, embora sejamos uma comunidade pequena. Todo mundo sabe que a Fazenda da Esperança é um organismo da Igreja Católica Romana, dirigido por um frei alemão, Frei Hans, uma pessoa espetacular, e que trata dessas pessoas que são necessitadas da presença de Deus e da liberdade dos vícios. Eles me pediram que pedisse a colaboração para comprar e doações de apenas essas duas coisas me foram solicitadas: farinha de trigo e açúcar. Porque lá na Fazenda da Esperança eles fazem pão, eles fazem cocadinhas, fazem doce de leite, fazem queijo branco, um queijo lá temperado, fazem aqueles biscoitinhos com goiabada, biscoitinhos de alho, e eles vendem esses produtos, mas o carro-chefe me parece que é o pão, né? E eles vendem esses produtos para ajudar na manutenção da Fazenda da Esperança. Então eu comprei a ideia e eu comprei alguns utensílios que me fizeram até um pouquinho mais barato hoje para trazer, e eu fiquei feliz nesse sentido. Mas eu quero pedir então a ajuda de vocês para a doação, aqueles que vierem no domingo, enfim, outros que puderem ajudar, doação de farinha de trigo e açúcar, tá ok? Para nós entregarmos a Fazenda da Esperança, que trata de pessoas dependentes do álcool, das drogas e etc. E que Deus nos ajude nesse sentido. Voltamos então à nossa temática. Meus amados, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Estou sentado aqui neste momento, e de repente, aqui na porta que está atrás de mim, entra um bandido, que vem com arma em punho para assaltar a igreja. O que eu vou dizer poderá parecer idiota a alguns de vocês, mas eu sempre digo que os bandidos são bandidos de verdade, porque eles não fazem aquilo a qual eles se propõem fazer, só roubar, pegar o que é do outro, enfim, eles violentam o sujeito do seu ato ruim, do seu ato criminoso. Se os bandidos pegassem apenas a carteira, se os bandidos pegassem apenas os bens materiais e não danassem, não machucassem, não fizessem coisas brutais com os sujeitos dessa sua má obra, a gente poderia, coloca isso aí bem entre aspas, a gente poderia lidar com a situação de maneira melhor. Mas então, se o bandido entrasse aqui agora com uma arma em punho atrás de mim para me assaltar, e se ele levasse o meu telefone, a minha cruz, levasse a minha televisão, alguma coisa parecida, e saísse daqui da forma como entrou, eu estaria contente, porque eu não fui violentado na minha integridade física. Um bandido que invade um ônibus e que começa a roubar os passageiros, eu já passei por esta situação, uma viagem de São Paulo ao Espírito Santo, e que batem nas pessoas, que agridem as pessoas, que gritam de maneira brutal no sentido de trazer o terrorismo mental e psicológico às pessoas que estão sujeitas ali da sua ação maléfica. Essas pessoas que de fato assim machucam os outros, não apenas fisicamente, mas machucam os outros na sua afetividade, dentro do seu psicológico, machucam o psíquico da pessoa.
em função da sua ação danosa, eles causam verdadeiros traumas, que realmente vêm machucar. Boa noite, José Luiz e Angélica. Eu poderia exercer a minha legítima defesa se eu tivesse meios, se eu tivesse uma oportunidade, e dentro dessa legítima defesa, eu poderia chegar inclusive ao máximo de tudo isso, que seria, por exemplo, revidar numa possível briga, num possível agitar, digamos assim, de movimentos para tentar driblar aquela situação. Seria possível que nessa legítima defesa eu chegasse inclusive na possibilidade de causar um dano físico a esse elemento, alguns casos inclusive talvez chegar até a própria morte desse próprio elemento, em nome da legítima defesa. Boa noite, Padre Nilton, Deus abençoe, muito obrigado. Veja bem, o que diz o catecismo? Boa noite, Eusildinha, lá de Sarandi, que bom tê-la aqui. O que diz o catecismo? Vamos ver o que diz o catecismo? Vamos ver o que diz o catecismo? Diz assim: presta atenção. Catecismo número 2306. O catecismo diz assim: aqueles que renunciam à ação violenta e sangrenta e, para proteger os direitos do homem, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, testemunham a caridade evangélica. Contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e das sociedades. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com o seu cortejo de mortes e ruínas. Boa noite, Padre Valdemir, seja bem-vindo. Existe hoje uma grande apologia às armas. A nossa igreja está enfrentando, inclusive, nesta mesma semana, a nossa igreja está enfrentando uma problemática muito séria sobre a questão de utilizar ou não utilizar armas. E aqueles que defendem a tese da utilização das armas, a defendem justamente alegando a chamada legítima defesa. O que diz quem defende o uso das armas? Olha, se atacado eu for e não tiver um meio de proteção, no mínimo igual ou similar àquele que me ataca, eu estou em estado de menos vantagem. E aí entra a tese de que você poder utilizar arma para se autodefender te daria uma tranquilidade, no sentido em que você estaria no mesmo nível, na mesma capacidade do indivíduo que te agride. Estou procurando aqui o texto, porque eu gosto de dizer a coisa na forma correta. O que diz o Catecismo Romano, no número 2263, que trata sobre os 10 mandamentos, de maneira especial, o 5º mandamento, que quer dizer não matarás. O Catecismo diz no 2263: a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente,
que caracteriza o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar duplo efeito. Um é a conservação da própria vida. O outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Quando nós falamos em arma, seja que arma for, pelo menos a mim nunca ninguém vai me convencer do contrário. Porque, com todo respeito aos pensamentos diferentes, eu não consigo entender que alguém não entenda a palavra arma, sinalzinho de igual, arma igual morte. Para que foi inventada a arma? A arma foi inventada para legítima defesa ou, se mal usada, foi inventada para matar deliberadamente, agredir deliberadamente. E olha o que eu disse agora um pouquinho, há 30 segundos atrás, que alguns talvez que defendem as armas ficaram contentes. Eu falei, a arma também foi inventada para legítima defesa, eu disse. Não está errado isto que eu estou dizendo. O catecismo assegura isso. Embora o quinto mandamento da lei de Deus seja não matarás, e percebam que a última frase que eu disse do artigo 2263 do catecismo dizia claramente que só se quer o primeiro, ou seja, só se quer que isso possa ser utilizado para minha legítima defesa se eu for agredido de maneira deliberada. O quanto eu puder fazer até o meu alcance, eu não devo utilizar, se é que eu tenho uma arma, em nome da legítima defesa, o quanto eu puder, que eu não a utilize para matar, porque esse é o dano maior. Embora o catecismo, dentro do artigo 5º, do quinto mandamento, que é não matarás, julga, Luiz Pereira, boa noite, julga a possibilidade de que isto possa ocorrer, o catecismo novamente diz curta e grossamente, que isso sirva para o primeiro, defender-me, o máximo possível, não o segundo. O que é o segundo? Matar. Mas aí, gente, é que mora a grande discussão sobre a questão das armas. Ter armas ou não ter armas? Utilizar armas para defender-me com esta desculpa, vou ter arma para defender-me. Quando eu digo que eu preciso ter arma para defender-me, eu estou declarando publicamente que eu não confio na defesa pública. E aí alguém mais apressadinho chegaria e diria assim, mas é bem isso, Dom Duarte. Nós não temos defesa pública. Olha as favelas das grandes cidades. Olha os entraves da droga. Olha os entraves das milícias. Eu não posso discordar, porque estão dizendo a verdade. Olha como esses indivíduos, por exemplo, em função da venda das drogas, do roubo que as milícias fazem, o quanto eles arrecadam financeiramente e compram aí fuzis, compram armas que podem derrubar helicópteros e etc. Mas o que significa arma? Vou repetir. Arma igual morte. Porque o fim último de uma arma, gente, e não me venham com retórica barata e medíocre, não é a legítima defesa, que pode ser feita de diversas formas, que não pelo ato de matar, embora isso seja admitido
no extremo dos extremos, como uma legítima defesa. Mas arma é igual morte. Porque tudo que ela atinge, quando alguém atira, ninguém atira numa parede. Na parede a bala pega se ela errou o alvo. O alvo humano, o alvo animal. As pessoas compram armas sabendo que o resultado daquela bala que sai de lá é só morte. A temática essa semana se tornou extremamente pesada, porque tornou-se público. Então aqui eu não estou fazendo eu não estou trazendo nenhum dano, é público, saiu em revistas, notas da CNBB, repercussão dentro da nossa igreja, que um determinado padre nosso defende o uso do armamento, fez palestras nessa defesa, tira fotografias com arma, tem fotografias na paróquia com o pessoal colocando camisas, defendendo o porte da arma. E a grande celeuma, uma grande briga interna da igreja em face das denúncias feitas por vários meios de comunicação, que atingiram sim a imagem do padre enquanto indivíduo, mas que vieram como um verdadeiro pesadelo sobre a instituição católica apostólica brasileira, que como uma igreja cristã, de princípios cristãos, como uma igreja que defende a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, seus 4 evangelhos sobretudo, como uma igreja que não defende o armamento, como uma igreja que abomina aquilo que significa a morte como dano partido de alguém em relação a outrem, como uma igreja que a cada domingo ou a cada celebração que um sacerdote faz lá no altar onde ele celebra, reza pelos vivos e pelos mortos, reza pela paz, reza pela misericórdia, reza pela mansidão, reza pela bonança, reza pela caridade, reza pela fraternidade. Fraternidade foi o tema do nosso concílio deste ano. E aí as pessoas com legitimidade, elas questionam a igreja institucional, perguntando o seguinte: mas como é que pode ter no seio de vocês um sacerdote que sobe ao altar, que celebra a missa, que faz sermões, que prega paz, mas porta a arma? Essa é uma resposta muito difícil de ser dada, porque a imagem de um padre portando uma arma é o antagonismo do Evangelho. Digam o que quiserem dizer em relação a isso que eu estou falando. Quem disser ao contrário, dentro do prisma que eu estou defendendo, que é o papel da igreja enquanto aquela que se apresenta como parte do magistério que diz, explica, mostra e ensina a palavra de Deus, a igreja, ela não pode, em momento e em circunstância, por razão quer que seja, na face da terra, para os indivíduos que não têm a massa cinzenta apenas como enfeite, a igreja não pode tolerar a defesa da morte, que não seja a morte natural, mesmo que provinda de uma enfermidade, mas ela não pode tolerar a ideia de uma morte provinda daquilo que foi construído pelo homem, certamente inspirado pelo diabo, para matar
mesmo que seja em legítima defesa. Eu fico pensando que alguém que compra arma é alguém que desacredita tanto na sociedade e mesmo em Deus, porque carregar uma arma para alguém que se diz religioso é o atestado da descrença, é o atestado da desesperança em Deus. E segundo diz o próprio catecismo, a desesperança é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado contra que atenta contra o Espírito Santo. Boa noite, Marcelo Machado Conceição, seja bem-vindo. A arma é a contradição da fé, a arma é a contradição da religião, a arma é a contradição da paz, a arma é a contradição da misericórdia, é a contradição da bonança, é a contradição da esperança. A arma é o atestado do nível, do grau, da pequenez, da mediocridade em que se encontra um cidadão. A arma é um atestado de quem defende as coisas do mal, porque a arma é igual à morte. A arma só serve para matar, mesmo que seja para matar um boi para comer, que seja para matar uma ovelha para comer, que seja para matar um animal para comer, que a religião permite. Mas o resultado da arma é morte, o resultado de um tiro é morte. Da arma não provém vida. A arma não proporciona esperança. E aqui eu faço uma inquirição, sobretudo aos religiosos. E quando eu digo religiosos, agora não estou falando só de diácono, de padre, de bispo, eu falo de todos os religiosos, todos os homens e mulheres que se dizem religiosos, que se dizem seguidores de Jesus, que se dizem defensor da esperança, que se dizem defensor da misericórdia, que se dizem defensores da boa nova de Nosso Senhor Jesus. Porque eu desafio que alguém me encontre nos evangelhos uma única frase de Jesus dizendo mata. Eu desafio. Quem será o cara de pau que vai deturpar os evangelhos? Quem será o cara de pau? Eu acho que nem cara de pau vai aparecer, porque é muita cara de pau querer deturpar os santos evangelhos. Mas eu quero perguntar o seguinte, por exemplo, aqui na minha comunidade nós temos a imagem de alguns santos. Eu quero perguntar para os defensores da arma, para os defensores da morte. Eu quero perguntar para eles, o que eu faço com a imagem de São Sebastião, que não pegou uma flecha e uma lança, que é o que existia na época dele, para jogar contra aqueles que o amarraram e o flecharam? Eu jogo no lixo a imagem de São Sebastião, mártir, aquele que derramou o sangue testemunhando a Jesus Cristo, jogo no lixo. Defensores das armas, jogo no lixo a arma, jogo no lixo a estátua de São Sebastião. Defensor das armas, o que faço eu com a imagem de Santo Expedito, outro mártir? Um soldado cristão que serviu ao Império Romano, mas preferiu entregar a sua vida ao renunciar a Cristo e ao fazer aquilo que queriam que eles fizessem, que ele mesmo fizesse, que era matar injustamente. Eu jogo no lixo a imagem de Santo Expedito? Ah, mas tem São Pedro. São Pedro carregava uma espada, cortou inclusive a orelha do camarada lá quando Judas Iscariote foi trair Jesus Cristo. Opa! Se Pedro foi para alguns heróis na defesa do Cristo, macho com espada, foi lá defender Jesus. Se Pedro foi um herói para alguns, porque a arma de Pedro era a espada que ele tinha na cintura.
Se Pedro foi o herói para aqueles que acreditam que a falta do uso do bom senso e da razão justifica a banalidade e a mediocridade dos pensamentos e das ações humanas, então para estes Pedro é um grande exemplo. O que foi que disse Jesus na cara de Pedro, quando ele fez essa barbaridade? Guarda essa espada aí, rapaz. Guarda essa espada, rapaz. Desde quando, rapaz, tu tem que tirar a espada para me defender? Tu não sabe quem é que eu sou, rapaz? Eu sou filho do Altíssimo. Se eu quisesse, desceriam exércitos do céu para me defender. Não preciso da tua espada, Pedro. Ô mortal, ô pobre mortal Pedro, ô traidor que vai me trair 3 vezes antes do galo cantar. Não preciso da tua espada, Pedro. Porque eu devo passar por isso, Pedro. Então aqueles que defendem a legítima defesa, o uso da arma, por exemplo, por causa de São Pedro, é verborragia. O que é verborragia? É jogar um montão de palavras ao vento para querer justificar o injustificável. O cala-boca foi dado pelo próprio Cristo. O Cristo que devia xingar o Judas que traiu ele, o Cristo que devia reclamar com os soldados que vieram prender, xingar o rei Herodes, xingar os sumos sacerdotes. O Cristo só xingou Pedro. Guarda essa arma, rapaz. Quem é que te pediu que usasse essa arma, rapaz? Se precisasse de arma, num estalar de dedo, Jesus era Deus. Jesus é Deus. No estalar de dedo. Puf! Todo mundo virou cinza. Mas algo tinha que se cumprir. E mesmo esse Pedro que um dia utilizou a espada para danar um soldado em defesa de Cristo, que na cabeça dele ele fez com boa intenção, foi aquele que, sem usar a arma de metal, usou a arma da negação, usou a arma do medo, usou a arma da ingratidão quando negou a Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Que covarde foi o corajoso que tirou a arma contra o soldado enviado pelos sumos sacerdotes. Que covarde. Boa noite, Iná, seja bem-vinda. Boa noite, Dylan, seja bem-vindo. O que eu faço? E olha que São Pedro morreu martirizado. Entregou a vida por Jesus. Aprendeu com a lição que Jesus deu para ele naquele dia. E depois daquilo, São Pedro não fez mais nada. O que nós faríamos, por exemplo, se eu tivesse aqui a imagem de São Paulo? Que foi um grande perseguidor dos cristãos, matou muitos cristãos, enquanto bom judeu que ele era. Ele acreditava naquilo, ele acreditava que matar os cristãos era salvar o judaísmo. O que fez o grande assassino dos cristãos largar as armas para seguir Jesus Cristo? O grande assassino dos cristãos foi derrubado do cavalo. Por isso vem o ditado: tu está derrubado do cavalo, tu caiu do cavalo, tornou-se cego. Cristo falou com ele através dos seus pensamentos. Cristo abriu os seus olhos quando devolveu para ele a visão, e dentro dessa visão já não existia mais a espada,
Porque a arma de Jesus Cristo e a arma da igreja não foi, não é e nunca será. E ninguém ouse aqui me dar as desculpas de péssimos bispos, de péssimos papas, de péssimos pastores no decorrer da história da igreja. Os lixos que quiseram tornar lixo a Boa Nova pelo seu mau exemplo, em momento algum terão a capacidade de poder esconder e destruir, digamos assim, a força dos evangelhos. A igreja, como aquela que exerce o magistério para ensinar a boa nova de Jesus Cristo, tem como arma a Sagrada Escritura. Tem como arma a mais privilegiada e a mais potente de todas: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, a palavra de Jesus, o que Cristo disse, o que Cristo ensinou. Só que a arma dos cristãos, dos bons cristãos, dos verdadeiros cristãos, dos legítimos cristãos, e eu não estou falando de católico, de protestante, de batista, de não sei o que mais, não, estou falando de cristãos. Porque antes de ser católico, de ser batista, metodista, luterano, seja o diabo 4, anglicano, seja o que for, ortodoxo, primeiro você tem que ser cristão. E você só vai ser um bom católico se você for um bom cristão. E o bom cristão tem como arma, a mais potente de todas, uma arma que só dá vida. A arma do cristão não mata. A arma do cristão gera vida. Porque a arma do cristão é a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu repito, o que é que eu faço? O que é que eu faço com a imagem de São Jorge, que também foi mártir? Eu vou jogar no lixo todas as imagens desses santos que deram a sua vida e que não exerceram a chamada legítima defesa que poderiam exercer, segundo o próprio catecismo, matando aquele que queria matar-lhe, senão que entregaram voluntariamente a sua vida por amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Que fará um pai e uma mãe que de verdade é amante dos seus filhos que geraram num momento pressupostamente de amor, assim esperamos? Quando o seu filho talvez estiver à beira na frente de uma arma, que não fará o pai certamente? Que fará o pai? Certamente se colocará na frente do filho, na frente da filha, para salvar-lhe a vida. Talvez ele tentará lutar, talvez ele tentará fazer alguma coisa, talvez ele tentará pegar talvez até um pedaço de pau para ver se briga com o ladrão, aquela coisa toda. Mas a intenção deste pai e desta mãe, de fato, não é matar o ladrão, não é matar o agressor, porque não é da natureza dele ser mau, matar. Ele está querendo defender. E muitas vezes, o que acontece com estes pais e essas mães? De fato, eles entregam a própria vida, eles derramam o seu próprio sangue, porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Se Jesus quisesse a legítima defesa na forma como os defensores do armamentismo defendem, esta mediocridade, esta pequenez, esta barbaridade de portar uma arma que é o símbolo total e absoluto da contradição da boa nova de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quisesse isto, não tinha Pilatos, não tinha Império Romano, não tinha sumo sacerdote, não tinha porcaria nenhuma. Ele nem estaria o trabalho de descer aqui na terra para se encarnar, nascer numa manjedoura, nascer como pobre, sofrer, ser caluniado, difamado, perseguido, etc, etc, etc. Que palhaçada é essa? Ele simplesmente teria mandado os seus exércitos descer e dizer assim, acaba com essa porcariada aí. Acaba com essa gente horrorosa. Mandaria um outro dilúvio. Decretaria outros interstícios por aí. Boa noite, Everson Krieger. Boa noite, Jack Pereira, Jaqueline. Ou alguém vai ter a ousadia de dizer que Jesus Cristo utilizou a legítima defesa. Aonde?
Ah, mas Jesus Cristo deu chute, xingou, fez, deu relhada, expulsou os vendilhões do templo. Questão moral. Estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões, de bandidos. E Nosso Senhor deixou que vertesse sobre ele a ira sobre aqueles bandidos que estavam transformando a casa do Senhor em casa de venda, em um supermercado. Mas alguém viu Jesus matando? Alguém viu Jesus chamando os apóstolos para correrem com um pedaço de pau e dando na cabeça dos outros? Alguém viu Jesus dizendo para Pedro que carregava uma espada: pega essa espada, vai furando as barrigas aí, vai furando as barrigas. É legítima defesa. Estou defendendo a casa de meu pai. Vamos fazer isso aí, vamos furar a barriga, que é o que nos interessa. Alguém viu isto? Paulo Amaral, boa noite, Deus abençoe. Quando o catecismo, e eu vou repetir porque é interessante, quando o catecismo fala em legítima defesa das pessoas e das sociedades, não é uma exceção à proibição de matar o inocente que caracteriza o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, não o outro. O próprio catecismo que admite a possibilidade que nessa legítima defesa, não deliberada, não pensada, possa existir como resultado dessa legítima defesa a morte do meu agressor. Quando se trata desse tipo de legítima defesa, é a legítima defesa que deixa absolutamente claro que eu não pensei, eu não criei, eu não deliberei, eu não planejei, eu não objetivei a morte de quem quer que seja, senão que, infelizmente, o resultado da minha defesa, talvez exasperada, talvez forte, talvez pela falta talvez até de uso de bom senso de alguma coisa, resultou na morte do meu agressor. Boa noite, Joseph Antunes. Mas só se quer o primeiro, legítima defesa. Não se quer a morte de ninguém. A Sagrada Escritura, eu marquei aqui, que são bastantes textos. Deixa eu ver aqui, para não errar, porque eu não gosto de errar, não gosto de dizer coisa errada. Eu perdi aqui, ó. Só um momentinho que eu vou encontrar aqui, porque eu gosto de dizer a coisa certa. A Sagrada Escritura, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará do pó. Se você crê em Deus, se você é um homem e uma mulher temente a Deus, se você de fato tem princípios cristãos, o Marcelo está trazendo aqui uma colocação interessante. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto, e ali ele segue. Eu tô aqui com o... Qual é que era o número que o Marcelo colocou? Acho que o 2265.
grave para aquele que é responsável pela vida do outro, pelo bem comum da família ou da sociedade. Marcelo, e todos que estão me assistindo, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. As pessoas têm a tendência de confundir legítima defesa com direito de matar. E aqui é que vem o oportunismo barato e medíocre do defensor das armas. Porque, repito de novo, o que eu faço com a imagem dos santos mártires que estão aqui na minha igreja? Eu quebro elas e jogo no lixo? Porque eles não usaram armas para a sua legítima defesa e nem para a legítima defesa de outrem, senão que entregaram a sua vida e derramaram o seu sangue por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós os veneramos nos nossos altares, por isso nós os enaltecemos nas nossas missas, por isso nós fazemos procissões, dando testemunho público do benefício que eles fizeram para a salvação das almas, derramando seu próprio sangue em defesa da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acabei de explicar, bom entendedor tem que entender, cuidado com a verborragia, cuidado com o oportunismo, cuidado com a pequenez da mediocridade de confundir legítima defesa com direito de portar a arma que significa morte. A arma quer dizer morte, a arma só foi feita para matar alguma coisa. Cuidado com confundir a legítima defesa com o direito a matar. Tem gente que confunde legítima defesa com justiça com as próprias mãos. Isso é crime. Não só religioso como civil. E como eu disse há pouco tempo, porque tornou-se público, é a razão pela qual eu estou fazendo essa live aqui, porque eu quero deixar bem claro que a igreja cristã, que se nomina neste país como Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma igreja de princípios cristãos, de princípios evangélicos, que defende o tripé católico, tradição, Sagrada Escritura e magistério. Ela não ensina, ela não defende, ela não propaga, em hipótese alguma, a morte, que provém de uma coisa chamada arma, e esta igreja não confunde legítima defesa com justiça com as próprias mãos. E não me venham com um argumento medíocre de dizer que porque a defesa pública não cumpre o seu dever, eu tenho o direito de exercer esta função. Não tem não. Se tu for uma porcaria de indivíduo que não tem princípios de fé, que se você for uma porcaria de indivíduos que não tem cristianismo e princípios cristãos na tua vida, sim. Então, pega um canhão e bota um canhão lá na frente do teu terreno, e qualquer um que passar por lá com a cara que tu não gostar, tu dê-lhe um tiro de canhão no camarada. Eu sou um bispo. A minha arma, a única arma, é esta. Essa aqui eu dou, pá, pá, na costa, na cabeça, na cara do camarada, mas ela não mata. Ela liberta. Ela sara, ela cura, ela santifica, ela produz vida e vida nova, e com abundância. Dom José Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Dom João Dias, seja bem-vindo. Porque essa é a minha arma. Quem é religioso
Agora falando de diácono, padre e bispo, não tem o direito, não tem direito. Não existe direito individual aqui não. Porque eu como bispo não posso falar no nome do Antônio Duarte Santos Rodrigues. Eu como bispo aqui só posso falar em nome da igreja. Porque eu represento uma igreja, eu não represento a mim. O que eu penso, o que eu acho, não serve para nada. Pega e joga no lixo. Enquanto indivíduo eu posso pensar, eu posso achar, eu posso ponderar, eu posso dizer a asneira que eu quiser para minha consciência e até num círculo privado. Agora, enquanto bispo, não me foi dado o direito e ninguém me obrigou a ser o que eu sou. Enquanto bispo, não me é dado o direito de apresentar outra arma ou outras armas que não sejam esta aqui e esta aqui. Só. Tudo que ultrapassar isso aqui, por um cara caracterizado como religioso, se ultrapassar isso aqui, se aparecer um pedaço de pau na mão, é qualquer coisa menos padre, qualquer coisa menos diácono, qualquer coisa menos bispo. Porque o antagonismo da Bíblia e da cruz é o que mata. E eu não vou me cansar de dizer, arma é igual morte. Isso é arma. A arma é igual morte. Legítima defesa é uma coisa, ela pode ser exercida, ela deve ser exercida com toda a força que eu possa. E se porventura ocorrer o dano maior que é uma morte, ela não pode ser porque, mesmo dentro desta briga, por um momento de ódio, de rancor, eu cause o dano maior. Porque o próprio catecismo diz, isso pode acontecer, mas não se deseja isto. E como a nossa temática é a questão do porte de arma e o que significa a arma em contradição dos princípios cristãos e católicos, dentro da temática da legítima defesa, direito, mas que não pode em momento nenhum ser confundida com justiça com as próprias mãos, é absolutamente contraditório. E volto a dizer de novo, o que eu faço com as imagens, boa noite Marilene Meregari, o que eu faço com as imagens dos santos mártires da minha igreja? E vou exagerar, o que eu faço com Jesus? Alguém pode me dizer o que eu faço com Jesus? O que eu faço com a minha cruz aqui? Alguém pode me dizer o que eu faço com a minha cruz? Não, eu queria saber daqueles que defendem a arma, daqueles que defendem armamento, em nome da chamada legítima defesa. Eu quero saber, eu gostaria que alguém me dissesse o que eu faço com a minha cruz. Agora esquece até os santos agora eu apelei, agora eu estou apelando, eu estou indo para o máximo. O que eu faço com a cruz? E por favor, o que eu faço com a Bíblia? Diz para mim aí, por favor. Você que defende arma, o que eu faço com isso aqui? Jogo no lixo? Piso em cima? Guspo? Menosprezo? É isso que eu tenho que fazer? Porque quem defende arma? Porque quem defende armamento? Porque quem defende porte de arma? Porque quem assiste confundindo legítima defesa com justiça com as próprias mãos, possibilidade da justiça com as próprias mãos, está jogando no lixo, está pisando em cima, está cuspindo, está menosprezando, está sendo instrumento de Satanás. Mas Dom Duarte, mataram a filha do fulano de tal, mataram o filho do fulano de tal, fulano estuprou uma criancinha de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses,
Fulano deixou preso esposa e filhos lá, 5 anos trancado debaixo de um porão. O que merece esse cara aí é a pena de morte. É uma possibilidade. A Bíblia admite no Antigo Testamento, o Catecismo admite, mas não é isso que se quer. É isso que o Catecismo diz no 2263, mas não é isso que se quer. Se quer a correção. Santa Maria Goretti sofreu estupro de um camarada. O estuprador de Santa Maria Goretti estava no dia da canonização daquela que ele estuprou. É muito difícil para alguns entenderem isso, mas aquele homem se arrependeu mortalmente por ter estuprado Santa Maria Goretti, uma garota de 13 anos. Então alguém não pode se arrepender? Mesmo que esse arrependimento não seja possível para, por exemplo, corrigir o dano maior que é a morte de alguém? Eu tive uma irmã que foi morta a tiros. Meu pai jurou que se ele encontrasse o homem que matou a minha irmã, chamada Luciana, que ele iria matar o homem que matou a minha irmã. Estou dando testemunho meu agora, da minha família. E eu me lembro como se fosse hoje, Praia de Cassinos, no Rio Grande do Sul. Eu chamei o meu pai para uma conversa, naquela época eu era seminarista ainda. Sentei com meu pai na mesa e disse: jogue no lixo o seu ódio, jogue no lixo o seu rancor. Não existe absolutamente nada que o senhor faça que vá trazer de volta a vida da nossa irmã. Mas existe algo que é muito maior e mais grande de qualquer tipo de coisa que o senhor acha que o senhor pudesse fazer em defesa da memória da nossa irmã. É o senhor não cair no mesmo nível daquele que matou a sua filha, minha irmã. Meu pai chorou. Meu pai chorou. Chorou em prantos. E eu agradeci muito a Deus por aquelas lágrimas que doíam nele como alguém que perdeu uma filha muito amada, uma filha linda. Luciana era linda, 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 linda. Cabelos pretos, compridos, linda. A dor de meu pai era inconfundível. Mas a minha alegria foi sublime em Deus ter me permitido ter jeito e palavra para poder convencer ao meu pai que, por amor ao resto da família que ainda estava viva, ele não tinha direito, até para que não nos envergonhasse, ele não tinha direito de se assemelhar ao bandido que matou a minha irmã, porque ele não era bandido. As pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem certas coisas, porque elas vivem um momento das dores, do sofrimento, da tristeza, da mágoa, do rancor, do ódio. E só se dão conta da caca que fizeram quando a razão volta. Muito bem, Zildinho, exatamente isso. Sem contar que ele estaria perdendo a sua alma. Exatamente isto. Eu vou encerrar
Acho que já disse tudo o que tinha que dizer. Acho que já falei o que tinha que falar. Acho que deixei claro o meu pensamento como bispo, representante da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Acho que deixei bem claro que aquele que bota um colarinho clerical no pescoço, ele não tem o direito de ser contradição do Evangelho, ele não tem o direito de ser contradição à cruz. Não tem. Boa noite, Dedé. Deus te abençoe. Boa noite para tua esposa. Não tem. Se quiser ser contradição à palavra de Deus e à cruz, se quiser ser contradição defendendo arma e morte, em detrimento do sangue derramado na cruz, livre, que lavou os nossos pecados, nos abriu as portas da salvação, nos deu de presente os sacramentos, sobretudo aquele que abre as portas para a salvação, o sacramento do batismo. Depois, com intensidade, nos deu aquele que nos dá o alimento da vida, a Santíssima Eucaristia. Nós não temos direito de que, em nome da legítima defesa, eu possa portar armas que significa morte e que eu possa exercer a justiça que eu acho que tenho direito com as minhas próprias mãos. Concluo então dizendo o seguinte: seja tu quem for, leigo, religioso, religiosa, padre, pastor, pai de santo, bispo, diabo a quatro, seja tu quem for, se tu se diz cristão, se tu se diz um homem religioso temente a Deus, se tu, muito mais ainda, utiliza um colarinho clerical, seja de que igreja for, se tu defender a arma, se tu defender a legítima defesa ao ponto de chegar à possibilidade da morte deliberada de alguém, se tu confundir legítima defesa com justiça com as próprias mãos, se tu utilizar-se oportunista e safadamente manipulando a ignorância do conhecimento das pessoas, do que ensina a Sagrada Escritura de fato, não deixando claro que determinadas atitudes da Bíblia tem tempo localizado, tem cultura, tem estilo de pensamento, modus vivendi de acordo com o tempo em que as coisas aconteceram, tu indiscutivelmente é instrumento do diabo. Do diabo. Porque a cruz é salvação. E a Bíblia é boa nova. Ensina a caminhar. Se tu defender isto que eu acabei de dizer, você é tão podre, quanto o podre que tu aponta o teu dedo. Tu, que defende arma, é indigno de receber o remédio da alma, que é Jesus Eucarístico. O santo não pode se misturar com o podre, não pode. O limpo jamais se mistura com o sujo. O óleo não se mistura com a água. A cruz não se mistura com as armas. Então sinto muito. Se você for um homem travestido de padre, por favor, não envergonhe a igreja e nem o sacerdócio.
que está no mundo apenas e tão somente para defender a boa nova e glorificar a cruz, de onde nos veio a salvação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não vou ser nem um pouquinho humilde aqui no que eu vou dizer, não vou me desculpar com quem quer que seja que defende as armas, porque quem defende as armas é qualquer coisa menos cristão, menos católico. Verborragia a gente joga no lixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelas palavras que Tu conseguiste nos inspirar para tentar tocar o coração das pessoas. Eu espero com sinceridade que as pessoas possam escutar essas palavras, meditar nelas, entender que nada que foi dito aqui é pessoal, senão que é a defesa, sobretudo, da Tua boa nova nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a defesa do Teu sangue derramado na cruz, que veio para salvar a todos os que aceitarem. E que a nossa arma, dos padres, dos bispos, dos diáconos, que a arma dos leigos que comungam em missas, que rezam terços, sejam a Eucaristia, sejam o terço. E que a legítima defesa, aquela justa, se algum dia tiver que ser exercida, ela seja exercida com a consciência de não provocar o dano maior. Porque por mais que seja a legítima defesa, a morte é o salário do pecador. A morte é a contradição da cruz. Livra, Senhor, a Tua igreja de homens e mulheres travestidos de religiosos, sejam eles do clero, sejam eles os leigos. Livra a Tua igreja desta gente. Ajuda a purificar a Tua igreja. Não permite que nas cabeças daqueles que se dizem religiosos, daqueles que vão lá te comungar, te receber na Santíssima Eucaristia, onde Tu estás presente em corpo e alma e divindade, não permita que bocas sujas te recebam, porque Tu és santo. Não permita que essas bocas profanem a santidade do Teu corpo e do Teu sangue. Embora saibamos nós que Tu estás no mundo para curar os doentes, que a Eucaristia é para os pecadores, mas para os pecadores que se arrependem, para os pecadores que firmam o propósito real e sincero de ser diferente, de transformar a sua vida. Livra a Tua igreja, Senhor, de todas essas pessoas que são verdadeiros cânceres no meio do povo de Deus. Santifica os diáconos, os sacerdotes e os bispos. Que eles possam se arrepender com sinceridade, reteza de coração dos malefícios que fazem, sobretudo no dano de levar à perdição das almas de muitas pessoas, quando defendem a arma, que é o símbolo da morte. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pela Tua bênção. Obrigado por esse momento. Eu Te peço que o Senhor derrame a bênção a todas as pessoas que nos assistem. Lhes traga paz, sinceridade e prosperidade. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja com vocês e Ele esteja comigo também. Desça e recaia sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, aquele que é Filho
e aquele que é Espírito Santo. Amém. Volto a pedir aqui a doação. Você que é aqui da igreja, fale com seus amigos, fale com seus vizinhos, viu? Tenha vergonha não. Peça doação de farinha de trigo e de açúcar para nós ajudarmos a Fazenda da Esperança lá em Macaé. Hoje eu tive a alegria de visitar a Fazenda da Esperança. Tive a alegria de estar com o Rodrigo e com a Marina, um casal que são os coordenadores da Fazenda da Esperança lá em Macaé. Eles produzem pão, eles produzem queijo, eles produzem doce de leite para ajudar lá na manutenção da Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, ela não cobra um centavo dos internos que vão lá para tratar do vício do alcoolismo, do vício das drogas e de outros vícios. E eles pedem aí a doação de maneira especial de farinha de trigo e de açúcar, que é para eles poderem fazer os pães, fazerem os doces e poderem ganhar lá a ajuda necessária para manter a Fazenda da Esperança. Seja solidário, viu? Eu estou te pedindo com sinceridade. Peça para o seu vizinho, peça para a sua vizinha. Ah, Dom Duarte, eu não moro aí, mas eu quero ajudar. Você quer ajudar? Quer mandar uma ajuda? Fala comigo no meu privado, que aqui vai estar aqui o número do celular, vai estar aqui o número do meu WhatsApp. Eu te passo a doação no Pix. E olha, e detalhe, eu vou te mostrar depois o que a gente comprou com a ajuda que você vai mandar, tá certo? Com a ajuda que você vai mandar. Eu vou te mostrar os quilos de trigo, os quilos de açúcar que nós vamos comprar, tá bom? Você que me conhece, eu sei que você confia em mim. Fazenda da Esperança de Macaé, tá bom? Vamos ajudar? Grande abraço, Deus abençoe, fique bem. E se você achou que é importante essa live, eu te peço com sinceridade, compartilha. Porque essa mensagem contra as armas precisa ser divulgada com muita força, muita força, muita força, muita força. Deus te abençoe, fique bem, boa noite.